for. Let's go. Falamos sobre a audiência do 334. Vamos agora para defesa do réu. Beleza? Olha o desenho que eu fiz bonitinho aí, ó. Defesa do réu. Aí, a defesa do réu tem duas formas, né? Tem a defesa do réu processual e tem a defesa do réu de mérito. A defesa do réu processual, ela pode ser dilatória ou peremptória. Então, a dilatória, a defesa do réu processual dilatória, é aquela defesa que o réu vai fazer para dilatar o processo, ou seja, é para estender o tempo do processo. Ou seja, tipo, quero pedir uma perícia. Pô, a perícia vai demandar tempo, o processo vai demorar mais. Contudo, é uma defesa que o réu propôs processual dilatória, porque vai dilatar o processo na questão de tempo, entendeu? A defesa do réu processual peremptória é aquela defesa que simplesmente vai jogar o processo no lixo. Tipo, por exemplo, se a petição inicial estiver errada, entendeu? A gente vai falar aprofundadamente sobre cada um. Eu só tô dando um preâmbulo de cada. A defesa do réu também pode ser de mérito, direta ou indireta. A direta é aquela simplesmente que o réu vai negar os fatos. Você fez isso? Não, não fiz. Ponto. A gente vai descobrir depois que o réu não precisa provar quando ele nega um fato, entendeu? Se ele simplesmente nega, precisa provar. E tem a defesa do réu de mérito indireta, que pode ser modificativa, extintiva ou impeditiva. Modificativa, aquela que vai modificar o processo, ou seja, eu e a Rita, a gente tem teoricamente, eu estou devendo R$1.000 para a Rita, ela me processa. Aí o juiz fala assim, Vinícius, pague R$1.000 para a Rita. Só que eu falo, peraí, juiz, olha o comprovante aqui, eu paguei R$500 já, então eu vou pagar 500, não 1.000. Ou seja, vai ser uma defesa do réu de mérito indireta modificativa, que eu irei modificar a decisão do juiz. Que é extintiva também, né? Ou seja, o juiz fala assim, Vinícius, paga R$1.000 para Rita. E aí eu mostro o comprovante e falo, juiz, olha, eu já paguei os R$1.000. Ou seja, a decisão que o juiz quis tomar sobre mim vai ser extinta porque eu já cumpri minha parte. Extintiva. Já paguei os R$1.000. Eu estava devendo R$1.000, paguei R$1.000. Resolvi o processo. E tem a impeditiva. O exemplo que a gente usa para impeditiva é a questão da prescrição. Beleza? Pague R$1.000 para Rita. Como é que eu vou pagar R$1.000 para Rita, sendo que já passou 6 anos e o prazo com relação a dinheiro e tal é 5? Prescreveu. Impeditivo. Vamos falar sobre cada um deles aqui. Defesa do réu processual dilatória, eu expando, dilato o processo, ele demora mais, contudo não mato ele. Ou seja, se eu digo para o sujeito corrigir o valor da causa, eu aumento o tempo gasto no processo, né? Corrige o valor da causa aí. Beleza, vou corrigir o valor da causa. Só que aí, o quê? Vai aumentar o tempo gasto no processo, mas não vai matar o processo, entendeu? Pedir uma perícia, corrigir o valor da causa, esse tipo de coisa. Peremptória. A defesa do réu processual peremptória mata o processo. Não resolve o mérito. E o processo vai pro lixo. Caso de pedir um direito que não existe, por exemplo. Como a prisão de alguém por ser depositário infiel ou ilegitimidade no processo. Ou seja, tá eu e a Rita e o Teles. Só que aí, o Teles e a Rita estão discutindo. Só que aí eu me doí pela Rita e quero processar o Teles em nome da Rita. Então, assim, eu, Vinícius, me senti ofendido, pois Teles ofendeu Rita. Beleza, aconteceu isso. Só que, se o Teles, que vai ser o réu, né, alegar ilegitimidade, o processo vai para o lixo. O juiz não vai nem resolver o mérito, porque a ofensa não foi para Vinícius, foi para Rita. Entendeu? Um exemplo de ilegitimidade. Depositário infiel, a gente falou no começo, né? Esse direito não existe, questão de prisão. Tem que compreender alguém por esse motivo, então o juiz também vai jogar no lixo. Beleza.
decisão, defesa do réu de mérito, direta. Fatos. Eu nego que o fato ocorreu. Ou eu nego a consequência jurídica do fato. Exemplo. Maria me acusa por ter celebrado um contrato ilegal. Desse modo, a Maria me acusa. Cadê Maria me acusando? Maria me acusa por ter celebrado um contrato ilegal. Desse modo, eu digo que não, esse contrato não é ilegal. O juiz, esse contrato não é legal. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Então, é a consequência jurídica que eu vou negar. Ou eu nego o fato. Isso não ocorreu e ponto. Isso é uma defesa de mérito direta. Ou você nega os fatos, ou você nega as consequências jurídicas. Aí, a gente tem a defesa de mérito indireta. Aí ela pode ser modificativa, extintiva e impeditiva. A gente já falou sobre essas três, né? Já falamos. Vou disponibilizar aí o Word para vocês verem depois, tá? Beleza, aqui que a gente vai falar agora sobre adendos sobre a defesa processual, artigo 337. Antes de discutir o mérito do processo, o réu pode alegar. Cara, o réu pode alegar 10, 11, 12, 13. Tem 13 incisos nesse artigo 337. Lá, artigo 337 do CPC. Ele pode alegar essas três aqui, né? Inexistência ou nulidade da citação. Sua citação, tipo assim, quando o réu ele erra na citação, na petição. Não, o autor erra na petição. Quando o autor erra na citação, na forma de pedir, na petição, o réu pode alegar isso. Entendeu? Ah, inexistência ou nulidade da citação. Ou o juiz vai anular a citação ou vai declarar inexistente, né? 2, incompetência absoluta relativa do juiz. O réu também pode alegar incorreção do valor da causa, o valor da causa está muito alto ou está errado, beleza? O réu pode alegar isso nessa questão também. Isso são os tipos de defesa do réu. O réu também pode alegar inépcia da inicial, ou seja, se na primeira a citação está errada, inexistência ou nulidade da citação, né? É o fato de eu alegar que a citação foi feita de forma errada. Na 4, é a petição. Eu me confundi no começo ali. Na 4, o réu ele pode alegar que a petição inicial que está errada. Então, o juiz vai determinar a emenda da inicial, né? 5, perempção, né? Perempção. Se o autor desiste 3 vezes do mesmo processo, se ele abandona, se o autor ele abandona 3 vezes o mesmo processo, a 4ª vez ele não poderá entrar com o mesmo processo. Não pode, porque já desistiu 3 vezes, na 4ª vez ele não pode entrar com o mesmo processo. Se ele entrar, o réu pode alegar perempção. O réu também pode alegar o quê? Litispendência no inciso 6. Ou seja, pô, você tá me citando, você tá me citando aqui em Arthur, mas você não me citou em Mogi? Tá errado, litispendência. A gente falou isso antes, né? O que eu anotei aqui? Ah, sim. Caso o João ajuize ação contra Pedro e Arthur, e devido à demora inicia também o mesmo processo em Limeira, nesse caso, sempre o primeiro juízo é mantido. Se o autor desiste da ação em Limeira, não é mais litispendência. Então é isso, litispendência tem 2 juízos, está processando nenhum. Nos 2, no caso, né? E eu, como réu, falo aqui, ó, tô nos 2, tira um. Ele vai tirar o segundo juízo, né? O primeiro é sempre mantido. E caso o autor desista de um, não é mais litispendência, tá? 7. O réu pode alegar coisa julgada, né? O réu pode alegar que aquela ação já foi julgada com resolução de mérito, né? Então, você está me processando, mas, pô, essa ação já foi julgada e já resolveu o mérito. Então, o réu pode alegar isso.
Isso aí também vai ser bom, é dica, né, para vocês entenderem sobre a questão do trabalho do Sanches, né? Mas beleza. O réu também, o que ele pode alegar? Ele pode alegar conexão. Ou seja, como assim conexão? Supondo que tá, o Teles não chegou ainda, né? Enfim, queria que tivesse aí para dar o exemplo. Mas supondo que o Teles esteja, né? Beleza. Tá eu e a Rita com o carro. Isso aqui eu vou dar exemplo de conexão, tá? Conexão. Tá eu e a Rita com o carro ali no estacionamento, e aí chega o Teles e bate. Pá! E uma batida só. É, zoa não. Estraga, né? Enfim, bate. Estraga o meu carro e o da Rita ao mesmo tempo, uma batida. E aí, nós dois entra com um processo contra a Teles. Só que aí vai estar em varas diferentes, em comarcas diferentes. Para que o juiz de Limeira não tome uma decisão diferente do juiz em Artur acerca do mesmo fato, o réu pode alegar conexão. Ou seja, se é o mesmo fato que aconteceu, o sistema lá, o sistema jurídico mesmo, né, se o réu alegar conexão e o juiz aprovar essa alegação, os dois processos que está correndo em Limeira e o Artur sobre o mesmo fato serão juntados e julgados por um juiz só, por uma vara só. E aí a gente vai encontrar harmonia aí nas coisas, né? Isso é conexão. É o mesmo exemplo que eu dei aqui. Mesmo exemplo. Tá. 9. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Bem simples, né? Incapacidade da parte e tal. Exemplo, uma garota de 10 anos assina uma procuração para o advogado. Não pode. Uma garota de 10 anos não pode assinar nada, entendeu? Nem a procuração para o advogado. Tá errado. Se o réu pode alegar isso, entendeu? Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Contudo, eu coloquei uma observação aqui, né? Se eu assino do lado da assinatura dela, da garota de 10 anos, se eu de maior assino do lado da assinatura dela, tranquilo. Inciso 10. Convenção de arbitragem. Lembra, ó, a gente vai falar aqui de novo, hein, Rita? Convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem. Se o autor está levando para um processo um contrato que em sua cláusula está dizendo que só pode ser resolvido mediante árbitro, o réu alega que o processo não pode ser resolvido no fórum. Desse modo, o juiz irá matar o processo. Né? Então, se na cláusula do contrato está falando que é para ser resolvido com árbitro e você está no fórum, você tá louco, você tá lunático, entendeu? Porque se você assinou um negócio que é para ser com árbitro e tá no fórum, alguma coisa aconteceu aí, você não tá bem, entendeu? Basicamente isso. A ausência de legitimidade ou de interesse processual. Exemplo, eu difamo José Albertino, contudo, Elaine se doeu por isso e decide me processar, pois ofendi José. Não pode. Só quem pode processar é José, porque ele estava no problema, entendeu? Não posso processar Elaine, porque ela ofendeu José. Só José pode processar Elaine. Aí, se o réu alegar isso, o juiz mata o processo também. Decisão peritória, né? Peritória. Inciso 10, 11, 12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Ou seja, gente, se a lei exigir um calção, ou seja, uma garantia, se a lei mesmo, a lei exigir um calção ou garantia, ou prestação preliminar, antes de firmar o contrato, o réu pode alegar, entendeu? Tipo, antes de eu firmar um contrato, a lei exija uma garantia X. E se isso for levado a processo, o réu pode alegar isso. Não peguei um exemplo, o Santos não falou, mas é basicamente isso. E o último inciso, indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça.
O réu pode alegar também que o juiz concedeu gratuidade da justiça para quem não devia. Que é o caso do João Paulo. Contestação. Agora a gente saiu da defesa do réu e a gente vai, de fato, para a contestação. A contestação é uma ferramenta de defesa do réu. Show? O prazo para você fazer uma contestação são 15 dias úteis. Beleza? Aqui que eu coloquei o exemplo, né? Termo inicial. Se tiver audiência do 334, esses 15 dias úteis que o réu tem para se defender serão contados a partir da data da audiência, como eu coloquei aqui. Contudo, se não tiver audiência do 334, o prazo dos 15 dias úteis da contestação começará a partir da data que o réu falou não. Beleza? Agora, aqui coloquei, né? Se tiver três réus, e se cada réu falar não em prazos diferentes, a contestação terá prazos diferentes. Né? Então, eu, Rita e Teles, né? Eu falei não hoje, a Rita falou não semana que vem e o Teles também. Os meus 15 dias úteis vai ser diferente dos 15 dias úteis da Rita, porque ela falou depois. Beleza? Se acontecer, a questão do duplo não, né? Duplo não. Ou triplo não, né? Show! Aqui é sobre a contestação, coloquei umas observações. A contestação, eu faço a petição ao juiz igual à inicial, a diferença é que na contestação eu sei a vara, número do processo, aqui eu coloquei o desenho, né? Número do processo, das preliminares, né? Das preliminares, né? Nas preliminares, nesse ponto, inicialmente irei fazer um preâmbulo da minha contestação. Depois, eu faço as preliminares, ou seja, as defesas processuais, lá do artigo 337. Esse é o momento que irei ler o artigo 337, inciso por inciso. Se não tiver nada para alegar, não alega. 4. Nesse ponto, o réu irá defender um mérito, seja ele direto ou indireto. Então, esse aqui é um modelo bem grosso da contestação, a gente sabe que é mais que isso, mas eu só coloquei isso aqui mesmo para poder ficar por dentro aí. Se liga na parada, que nem falou o Lélio, né? Aí eu coloquei aqui sobre os pedidos, né, na contestação. Ó, sobre os pedidos na contestação. Eu posso pedir para o juiz corrigir o erro ou extinguir o processo. Então, se o autor erra na citação, na petição, eu posso pedir para o juiz corrigir o erro ou extinguir o processo. Ou eu posso pedir para o juiz julgar improcedente o pedido do autor. Eu posso também, não só ou, mas e. Pode ser cumulativo, tá? Posso pedir para o juiz julgar improcedente o pedido do autor. Ou também posso pedir para o juiz julgar parcialmente o pedido. O que eu coloquei aqui? Observação, né? Se você tiver a oportunidade de fazer pedido subsidiário, faça. Exemplo, pedido 1. Peço para o juiz reconhecer as preliminares e extinguir o processo. Pedido 2, subsidiário, tá? Peço para o juiz julgar improcedente o pedido principal do autor. Pedido 3, peço para o juiz procedência parcial do pedido, ou seja, R$ 10.000, eu não pago, mas 5.000, sim. Então, é isso. Esse é um pedido subsidiário. Você vai pedir um monte de coisa. Entendeu? Ou você pede para o juiz acolher as preliminares, extinguir o processo, ou julgar improcedente, ou julgar parcialmente procedente. Você faz os três, o juiz escolhe. Aí a coisa é boa. Beleza. Aqui tem um princípio que o Sanches ele sempre gosta de focar, né? Que é o princípio da eventualidade na contestação. Princípio da eventualidade. O que significa? O princípio da eventualidade significa que eu devo usar toda minha matéria de defesa, ou seja, na eventualidade do juiz não reconhecer isso,
que reconheça isso. Reconheça isso, que reconheça isso. Isso. Aí vai chegando até o juiz reconhecer. Vinícius, uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou nessa aula, que é a respeito de danos morais, que você pode citar, dependendo da causa, porque ao longo da causa, o autor, né, pode alegar que, com uma pendência tão grande, um litígio tão grande, trouxe para ele danos morais. E se você não citar aí, você não pode citar depois, né? É exatamente isso. E é porque você não terei outra chance de me defender, né? Então, você tem que usar toda a sua matéria de defesa, entendeu? Toda mesmo. Show de bola. Aí, beleza. A gente tem também a questão do ônus da, ônus da impugnação especificada. Artigo 341. Vamos ver o que fala lá, que eu nem visualizei. Artigo 341. Não. CPC, gente. Incumbe também ao réu se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. O que acontece? Quando você contesta, você rebate fato por fato. Fato por fato. Caso contrário, o que você deixou de rebater será considerado verdadeiro. Exemplo: Antônio não estava dirigindo ontem à noite. Por exemplo, eu bati no carro da Rita e ela me acusa. Então, na minha contestação, eu vou ter que rebater fato por fato, ou seja, Vinícius não estava dirigindo ontem à noite. Vinícius não estava em alta velocidade. Vinícius não bateu no carro de João. Então, eu tenho que rebater fato por fato, porque se eu não rebater, vai ser considerado verdadeiro, entendeu? Ônus da impugnação especificada. O réu tem que se manifestar precisamente sobre as alegações constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeira as não impugnadas, salvo se não for admissível a se respeito à confissão, ou seja, mesmo que eu não conteste, o fato não vai ser verdadeiro. Lembra que eu falei que vai ser considerado verdadeiro se não rebater? Mas tem exceções. Tem situações que, mesmo se eu não contestar fato por fato, não vai ser verdadeiro. 2. A petição inicial estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Ou seja, o exemplo que o Sanches deu, né? Se Murilo quiser dizer para o juiz que eu sou casado, mas se ele não colocar o registro de casamento na petição inicial, então a alegação do Murilo não vai ser verdadeira, mesmo eu deixando de impugnar. Lembra que eu falei que se eu não impugnar vai ser verdadeira? Nessa exceção, mesmo se eu não impugnar não vai ser verdadeira, porque o Murilo não colocou o registro do casamento. Ele me acusou de que eu sou casado. Então, entendeu? Inciso 3, do 341. Estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. 3. Mesmo que eu não conteste especificamente, mesmo que eu não rebata fato por fato, a minha geralzona, sem ser específica, né? Sem ser específica, mesmo se a minha contestação for geral, ela irá afastar todas as alegações de uma vez. Aqui, o professor falou sobre isso, né, que muitos advogados novatos fazem e acabam quebrando a cara. Vou fazer essa contestação geral porque ela vai afastar toda as alegações, mas muitas vezes isso não acontece, depende do juiz, né? Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.
que está dizendo, gente? Lembra que eu falei do defensor público sobre a contestação por negativa geral? Exato. O defensor público precisa especificar? Não, ele só vai escrever contesto por negativa geral, ponto. Não precisa especificar nada. Então, o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado ativo, que é aquele advogado gratuito, né? E ao curador especial. Então, não precisa especificar. Rebater fato por fato. Beleza, aqui a gente falou sobre a contestação, certo? Agora a gente vai falar sobre o quê? Reconvenção. Reconvenção é um contra-ataque, né? A contestação é a ferramenta de defesa e a reconvenção é a ferramenta de contra-ataque, beleza? Artigo 343, né? Dentro do processo, existem várias ações. Dentro do processo, existem várias ações. No exemplo a seguir, há a ação indenizatória, que é a ação principal, e a segunda ação chamada de reconvenção, que é o contra-ataque. Então, vamos aqui. Processo, beleza? Vamos aqui, vamos analisar certinho aqui essas coisas aqui. Esse quadradão aqui é o processo, beleza? Processo. O processo está falando sobre uma ação indenizatória entre Vinícius e Antônio. Vinícius e Antônio discutiram numa sala de aula, certo? E Antônio ofendeu Vinícius. De modo que o Vinícius processou Antônio a pagar uma indenização. Beleza. Processou. Só que aí Antônio, ele vai contra-atacar o Vinícius no processo, através da reconvenção. Só que aí ele chama o Murilo. O Murilo, na reconvenção, ele se torna parte do processo, só apenas na reconvenção, claro, né? Porque Murilo também estava na sala, ele viu, tudo mais. E aí ele vai contra-atacar Vinícius, que também tem José como parte na reconvenção, como parte do processo. E aí isso se chama reconvenção. Então, quem promove a reconvenção são os reconvintes. E quem sofre a reconvenção são os reconvindos. Que eu coloquei aqui, ó, na foto, conseguimos perceber que na ação principal havia apenas Vinícius e Antônio. Como partes do processo. Porém, na reconvenção, José e Murilo também se tornaram partes. Tal evento dá-se o nome de princípio da ampliação subjetiva do processo. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês é um princípio que se chama princípio da ampliação do processo. B. A reconvenção deve ser oriunda dos mesmos acontecimentos, tá? Não adianta eu querer reconvir sobre outro assunto que não seja ação indenizatória. C. Segundo os termos do parágrafo 6º do artigo 343, tá? Segundo os termos do parágrafo 6º do artigo 343, o réu tem 15 dias úteis para reconvir. Antônio tem 15 dias úteis para reconvir. Contudo, se a reconvenção estiver dentro da contestação, não pode reconvir 15 dias após a contestação. Tem que ser junto com ela. D. O D meio que é um paradoxo, né? A reconvenção pode estar dentro ou fora da contestação. Tá? Então, vamos lá para o artigo 6º lá. Artigo 343 CPC. O réu, parágrafo 6º, o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então, se ele quer apresentar
reconvenção tem que ser em 15 dias úteis, beleza? Mas se ele quer contra-atacar e esse contra-ataque estiver dentro da sua contestação, ele não pode reconvir 15 dias após a contestação, após a sua defesa. Ele tem que reconvir, contra-atacar junto com a defesa, né? Mas o Antônio, ele não precisa se defender, ele não precisa contestar. Ele pode simplesmente contra-atacar. Ele pode simplesmente reconvir dentro, e a reconvenção pode estar dentro ou fora da contestação, contanto que esteja em 15 dias úteis. Beleza? Lembra que o Antônio ele falou assim que na contestação você tem. Eu também falei agora, né? Na contestação a gente tem que rebater fato por fato. Então, se o rapaz ele vai apenas querer reconvir e não vai querer contestar, a chance dele perder é muito grande. Então, tem que contestar, entendeu? Tem que contestar. E se ele quer contestar, e reconvir, ele tem 15 dias úteis para fazer a contestação e para fazer a recompensa. E, nesse caso, Murilo e José irão apenas na reconvenção. Ou seja, como eles são, como na ação principal era Vinícius e Antônio, e na reconvenção veio Murilo e José, Murilo e José irão participar apenas na reconvenção. Do resto, eles não vão participar nada, tá? Show de bola. Isso, quando você se defende, quando você faz a contestação, você também pode acusar o autor. Ou seja, você vai estar contra-atacando. Você se defende, eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Ele fez isso, 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 isso. Isso é uma reconvenção, entendeu? Você vai estar contra-atacando. Entendeu? Você se defende e ataca. No mesmo processo, na mesma ação ali, né? Dentro da contestação, vai ter a reconvenção. Entendeu? Do réu. Show. Legitimação extraordinária. Que acontece, gente? Lembra que eu falei para vocês que se, por exemplo, tá a Rita e Teles discutindo e Teles ofende Rita e eu, que sou terceiro, que tem nada a ver com a discussão, processo Teles porque ele ofendeu Rita, o juiz vai julgar liminarmente improcedente porque eu não tenho legitimidade? Eu falei isso? Então, aqui fala sobre a legitimação extraordinária. Ou seja, faz referência a direito alheio. Exemplo, o sindicato representando os trabalhadores, né? Então, assim, se alguém está ofendendo os trabalhadores, o sindicato não está sendo ofendido. Mas ele... mas aí ele pode, assim, processar a pessoa que está ofendendo os trabalhadores porque ele tem legitimação extraordinária. Também tem a questão do Ministério Público Estadual, né? Ele irá representar a população perante o juiz no caso de poluição. Entendeu? Tem alguns casos de legitimação extraordinária, né? Outro exemplo, se eu tenho um sítio e metade é meu e metade de... Coloca aqui, ó. Metade de Teles. Tá aqui na aula. Se eu tenho um sítio e metade é meu e metade de Teles. Desse modo, alguém invade e danifica a parte do Teles. Eu posso processar. Se não me engano, isso aqui é até jurisprudência. Tá? Então é isso, tá? Nesse caso, eu posso processar, mesmo sendo parte do Teles, através da legitimação extraordinária.
Observação. Artigo 43, parágrafo 5º. O que aqui fala? Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor. Também na qualidade de substituto processual. Ou seja, gente, se o autor age em legitimação extraordinária da ação, eu ajo com legitimação extraordinária na ação ali com relação ao sítio do Teles, que a parte do... O sítio é nosso, mas a parte do Teles, o autor deve também estar em legitimação extraordinária na reconvenção. É isso que o parágrafo 5º do artigo 343 está dizendo. Beleza. A gente falou sobre a questão da reconvenção. Depois que o réu contra-atacou, o juiz vai tomar algumas providências. Ele não vai amansar, não. Providências preliminares. Fim do prazo da contestação, né? Aquele prazo que eu falei, 15 dias úteis, né? O processo volta para o juiz. E aí o juiz decide o que fazer. Acabou o prazo de defesa? Volta para o juiz. Aí, quais são as providências? Providências preliminares contra o réu é providência. Se o réu for revel e a sua ausência presumir veracidade, o juiz vai julgar antecipadamente o mérito. Se o réu estar ausente, for revel, e não tiver a presunção de veracidade, se o réu estiver ausente, mas isso não significar que tal fato é verdade, o juiz ele vai permitir que o autor especifique provas. Se o réu ele contestar com defesa de mérito direta, ou seja, eu não fiz isso, ponto final. Ele vai dizer para o autor especificar provas. Se o réu contestar com defesa de mérito indireta, a gente vai ver mais para frente que se o réu ele contesta com defesa de mérito direta, ou seja, não fiz, ele não precisa provar. Mas se ele contesta com defesa de mérito indireta, ele tem que provar. Ele tem que provar. E aí, quando o réu provar, tipo, a questão é modificativa, extintiva, impeditiva, o juiz, vendo isso, vai permitir réplica do autor. Se o réu contestar com as preliminares do artigo 337, que são aqueles 13 incisos, o juiz também vai permitir a réplica do autor. E se o réu contestar e contra-atacar, ou seja, se ele contestar com reconvenção, ele vai permitir também que o autor promova uma réplica. Gente, a reunião está acabando, eu vou acabar aqui e a gente vai iniciar mais outra. Show? Show de bola, stop.